Olá, boa noite. Boa noite. Batalha jurídica envolve a prisão do ex-presidente Lula. Após revogada a ordem que mandou soltar o ex-presidente, decisão sobre liberdade vai ficar para o Supremo Tribunal de Justiça. A Justiça torna ex-ministro Gedel Vieira Lima réu mais uma vez. Agora, a MDBista que está preso na Papuda vai responder por improbidade administrativa. Resgate na Tailândia. 8 dos adolescentes presos em uma caverna já estão fora de perigo. A corrida agora dos mergulhadores é para salvar os outros 4 e o treinador do time. Na Copa do Mundo da Rússia, França e Bélgica se preparam para a primeira semifinal. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. De escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Nesta segunda, é dia de você aprender a salvar o seu pet em caso de emergência. A veterinária Fernanda Fragata conta como aplicar os primeiros socorros em animais de estimação. Maurício Manieri canta grandes sucessos que marcaram a sua carreira. É primavera, te amo, é primavera. E ainda eu bato um papo super bacana com Gero Camilo, Carla Candiotto e Vitor Mendes. Fica comigo, vai. Vem conferir todo o seu nessa segunda, 10h30 da noite. Tô aqui esperando como sempre, né, bonitão? Você também, bonitinha. Vem. Desfile aqui em São Paulo marca os 86 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Milhares de pessoas assistiram ao tradicional evento entre autoridades e familiares de antigos combatentes. Enquanto a bandeira do Brasil, lá no alto, estampa o espírito nacionalista, aqui embaixo são as bandeirinhas de São Paulo que revelam o orgulho paulista. Isso é algo que eu transmito aos filhos, transmito aos conhecidos. Meu pai foi um entusiasta também, um participante da Revolução. Hoje, a Revolução Constitucionalista completa 86 anos. O tradicional desfile consagra o movimento que lutou contra a ditadura de Getúlio Vargas, realizado em 1932 pelos paulistas. Nós temos um herói, que foi o nosso tio, meu tio-avô, tio do meu pai, tio-avô, meu tio-avô. João Batista Prado. A cerimônia aconteceu em frente ao obelisco do Ibirapuera, o monumento que presta homenagem aos estudantes e soldados mortos no conflito. O início foi marcado com a chegada dos restos mortais de combatentes da Revolução. O governador Márcio França, do PSB, estava presente. Soldados das Forças Armadas e de Segurança Pública participaram do desfile. No dia 23 de maio de 1932, um protesto contra o governo Vargas, no centro da capital paulista, terminou com estudantes mortos pela polícia. As iniciais dos nomes dos jovens, MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, tornaram-se o símbolo do movimento, que defendia uma nova Constituição para o país. A Guerra Civil, que durou quase 3 meses, chegou ao fim no dia 2 de outubro de 1932, com a rendição dos paulistas. Militarmente, ela foi derrotada, mas pelos ideais ela foi conquistada, porque ela conseguiu
que tivesse a Constituição. São Paulo viveu uma verdadeira guerra civil, com canhões, deslocamentos de tropas, trincheiras e bombardeios aéreos em que centenas de pessoas morreram. Estima-se que 300 mil voluntários lutaram contra o governo da época. Foi um movimento oriundo do povo paulista. Em operação contra o tráfico internacional de drogas, agentes da Polícia Federal cumprem 15 mandados de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Espírito Santo e em São Paulo. Até o momento, 12 pessoas foram presas. A quadrilha desmantelada hoje visava o mercado internacional de drogas e era especializada em enviar cocaína para a Europa, África e Oriente Médio. A droga era transportada em contêineres de navios e negociada em moedas virtuais para despistar as autoridades. De acordo com as investigações, o grupo agia em conjunto com organizações criminosas internacionais, como as máfias italiana, russa e albanesa. Entre os presos estão empresários, funcionários de portos, motoristas e fiscais aduaneiros. Em um ano de investigação, a polícia e a Receita Federal apreenderam cerca de 4 toneladas de cocaína, com um valor de revenda de R$1 bilhão nos portos de Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador e Suape. Uma dessas apreensões aconteceu em março no Porto do Rio, quando mais de 1 tonelada de cocaína foi encontrada em malas escondidas no fundo de 2 contêineres. Os presos devem responder por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. A Prêmio Nobel da Paz Malala Yousafzai está pela primeira vez no Brasil para discutir o papel da educação no desenvolvimento infantil. Agora à tarde, Malala participou de um evento fechado no auditório do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, com a presença de alunos de escolas públicas e representantes de ONGs brasileiras. Malala ficou conhecida pelo seu ativismo na defesa dos direitos de todas as meninas terem acesso à educação. E foi essa ideia que quase a levou à morte. Em 2012, no Paquistão, Malala foi atingida por uma bala na cabeça, disparada por militantes do Talibã, contrários à educação feminina no país. Ela sobreviveu ao atentado e sua história ganhou o mundo. Hoje, ela declarou que a sua fundação irá investir no Brasil. Eu estou empolgada pelo trabalho, mas também no final eu gostaria de dizer para todas as jovens aqui que eu sei que vocês estão frustradas, desapontadas, eu sei que existe raiva e talvez até falta de esperança nesse ambiente. Mas o seu ativismo, a sua luta, a sua voz tem o poder de trazer mudanças. O blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, divulgou hoje que a Polícia Federal recebeu 10 comprovantes de pagamentos da empresa Pérola, do Grupo Rodrimar, para o escritório de advocacia de Flávio Calazans. Em delação premiada, o advogado revelou que seu escritório foi usado para lavar dinheiro pago a Milton Lira, apontado como operador do MDB. Os comprovantes foram recebidos pela Polícia Federal no inquérito dos portos, que investiga se o presidente Temer editou um decreto para beneficiar empresas do setor portuário. A Rodrimar informou que não participa da gestão da empresa Pérola e que a companhia é controlada por uma multinacional. O domingo foi marcado por uma série de embates jurídicos entre juízes e desembargadores, que só foi terminar no início da noite com a manutenção da prisão do ex-presidente Lula. O confronto jurídico durou cerca de 10 horas. Por volta das 9 horas da manhã de ontem, o desembargador Rogério Favreto, que assumiu o plantão, concedeu em caráter liminar um habeas corpus a Lula e ordenou a soltura imediata do petista, alegando que não havia fundamento jurídico para a prisão e que um fato novo surgiu: Lula, pré-candidato a presidente. Esse pedido de liberdade não foi feito pela defesa do ex-presidente, que disse ter sido pega de surpresa com a decisão dos deputados petistas Vadi Damus, Paulo Teixeira e Paulo Pimenta, que entraram na sexta-feira com a petição de libertação de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre.
Os deputados, que também são advogados, alegaram, entre outros argumentos, que há flagrante ausência da necessidade da prisão antecipada para o pré-candidato do PT à presidência. Após a decisão, manifestantes a favor e contra se reuniram em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula cumpre pena desde abril. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá. Houve confronto entre os grupos, mas ninguém foi preso. A alegria dos petistas durou pouco. 3 horas após a decisão do desembargador Rogério Favretto, o juiz Sérgio Moro afirmou que o magistrado plantonista não tinha competência para julgar o caso. Favretto, então, reiterou a ordem de soltura de Lula, determinando que ela poderia ser cumprida por qualquer agente da Polícia Federal. Pouco tempo depois, no entanto, o relator da Lava Jato no TRF4, desembargador João Gebran Neto, cancelou a liminar e manteve Lula preso. O desembargador plantonista insistiu em manter o habeas corpus, afirmando que ele só poderia ser revogado por um tribunal superior. A batalha final sobre o destino de Lula só terminou por volta das 7h30 da noite. O presidente do TRF4, Thompson Flores, endossou a decisão do relator Gebran Neto e manteve Lula preso. Favretto foi filiado ao PT até 2010. Ele também foi assessor da Casa Civil no governo Lula. Em 2011, após a indicação da então presidente Dilma Rousseff, assumiu o cargo de desembargador no TRF4. Sem jamais ter sido juiz, entrou pela regra do 5º Constitucional, que destina parte das vagas a advogados e representantes do Ministério Público. Na corte, ganhou visibilidade por ser um crítico da Operação Lava Jato e do juiz Sérgio Moro. Em 2016, foi o único a votar a favor de um processo contra Moro em virtude da divulgação de grampos telefônicos de conversas entre Lula e Dilma. O fato de Moro se manifestar contra a decisão de Favretto, mesmo estando em férias, repercutiu. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, o relator da Lava Jato agiu corretamente porque foi citado como autoridade coatora. Se as partes se sentirem prejudicadas, podem recorrer nos autos. A decisão de Favretto também foi bastante questionada e reacendeu o debate sobre os limites de um desembargador plantonista. Mas, segundo uma resolução de 2009 do Conselho Nacional de Justiça, o plantonista não pode reexaminar matéria já julgada. Ele justificou que a regra não se aplicaria a este caso, já que o lançamento da pré-candidatura de Lula era um fato novo e que o petista teria o direito de se manifestar durante a campanha. Pois é, um povo politizado é importante para o país, né? Mas o judiciário politizado ilegalmente já pode ameaçar a democracia. E com a decisão de manter Lula preso, já começam a ser desenhados os próximos passos dessa batalha jurídica. A Procuradoria-Geral da República solicitou que o pedido de liberdade de Lula seja julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e não pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que já condenou o ex-presidente. No documento encaminhado ao STJ, o Procurador-Geral da República em exercício, Humberto Jacques de Medeiros, pontua que, nesse caso, não cabe habeas corpus nem contra a decisão de primeira instância, no caso a do juiz Sérgio Moro, e nem contra a decisão que reiterou a condenação, proferida pelo colegiado de juízes do Tribunal Federal de Porto Alegre. A PGR defende que o pedido de liberdade seja analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Humberto Jacques está na presidência interina da PGR, no lugar de Raquel Dodge, que está em férias. Ele também afirma que o desembargador plantonista Rogério Favretto não tem atribuição para expedir liminares sobre assuntos que já foram decididos pelo próprio tribunal a que ele pertence.
Segundo a PGR, esta é uma atribuição de instância superior, no caso, o Superior Tribunal de Justiça. Mesmo em férias, Raquel Dodge já tinha manifestado preocupação em relação a medidas que possam colocar em risco a segurança jurídica e a legislação processual. No documento, a Procuradoria também pede que a Polícia Federal se abstenha de executar mandados judiciais que não tenham a chancela do próprio Superior Tribunal de Justiça. Enquanto isso, um grupo de 103 integrantes de ministérios públicos estaduais e do federal entrou com um pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça contra o desembargador Rogério Favretto. Para os promotores e procuradores, a decisão de Favretto de libertar Lula viola o princípio da colegialidade, a ordem jurídica e o Estado democrático de direito. Segundo o portal G1, o PT também pode estar articulando pedir um habeas corpus diretamente ao Supremo Tribunal Federal, já que existe a possibilidade de a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, assumir a presidência provisória da República no lugar de Michel Temer. Nesse caso, com Temer fora do país em viagens oficiais, nem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, nem o do Senado, Eunício Oliveira do MDB, assumiriam o posto porque são candidatos nas eleições. A dança de cadeiras, segundo o G1, poderia levar o STF a ser presidido pelo vice, ministro Dias Toffoli. Assim, cairia nas mãos dele um eventual pedido de liberdade vindo de políticos do PT. Mas isso só aconteceria se Carmen Lúcia não acumular as duas funções, como aconteceu nas duas ocasiões em que ela assumiu o executivo, em abril e em junho deste ano. A Justiça do Distrito Federal tornou o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB, réu mais uma vez, agora por improbidade administrativa. Ele teria pressionado em 2016 o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, a liberar junto ao IPHAN a obra de um edifício residencial que estava embargada. Gedel era proprietário de uma unidade no edifício em Salvador. Ele foi preso em julho do ano passado e hoje cumpre pena na Papuda, em Brasília. Gedel responde a outros crimes, como o de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, no caso dos 51 milhões de reais encontrados em um apartamento atribuído a ele em Salvador. O dinheiro seria propina da Caixa Econômica Federal. Ele também responde por obstrução de justiça ao tentar evitar a delação do doleiro Lúcio Funaro, um dos operadores de seu partido, o MDB. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O juiz de plantão no TRF4 era Rogério Favretto. Concedeu liberdade a Lula. Errou. Sem fato novo, deveria encaminhar o pedido ao STJ. Moro interrompeu férias para descumprir a lei. Desobedeceu um superior Favretto e ordenou a Polícia Federal também desobedecê-lo. Presidente do TRF4, Thompson Flores, instruiu Moro passando por cima de Favretto. Errou. Relator da Lava Jato, Gebran Neto, estava de férias. Também voltou para determinar a PF descumprir a ordem do plantonista Favretto. Quem são os protagonistas nessa orgia jurídica? Lula está preso. Solto venceria a eleição, dizem pesquisas. Portanto, tanto. Thompson Flores se escalou árbitro, escancarou ainda mais o por ele já escancarado em agosto passado. Presidente do tribunal, então, Thompson opinou antes do julgamento, considerou irretocável e irrepreensível a sentença de Moro, condenando Lula, mas acrescentou, não li a prova dos autos. Escancarou, prova era dispensável. Favretto foi do PT antes de ser juiz, como Alexandre de Moraes, que negou há pouco habeas corpus a Lula, foi PSDB até chegar a Temer. Gilmar Mendes foi advogado-geral do governo FHC. TRF4, em setembro de 2016, esse mesmo tribunal analisou representação contra Moro, porque Moro vazara a conversa da presidente Dilma com Lula. Mais de uma hora de gravação ilegal e vazamento também ilegal, disseram Teori Zavascki e Marco Aurélio, ministros do Supremo. Em 2016, no TRF4, Moro ganhou por 13-1. Este mesmo Favretto foi o voto único contra Moro. Acusou Moro de negligência, parcialidade, ferir o código de ética da magistratura e descumprir a lei, sempre em nome da lei. O tribunal então decidiu, por ser inédita, a Lava Jato teria direito a decisões inéditas. Ali e assim,
o TRF4 referendou essa, aspas, jurisprudência agora repetida. Cada juiz faz o que quiser e como quiser. Mas, claro, nessa orgia ganha sempre quem tem a favor os canhões da mídia. Boa noite. Em delação premiada no TRF2 do Rio de Janeiro, o economista Carlos Miranda admitiu ser operador financeiro do ex-governador Sérgio Cabral. Ele disse que o deputado estadual e ex-presidente da Alerj, Jorge Pisciani, do MDB, recebeu entre 2011 e 2014 uma mesada de R$400 mil de Cabral. Pisciani foi preso em 2017, acusado de receber propinas milionárias da FETranspor. O depoimento de Carlos Miranda foi no período da manhã. Segundo o delator, a mesada para o deputado Paulo Melo, também do MDB, era ainda maior, R$900 mil. Outro delator ouvido hoje foi o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes de Carvalho Júnior. Lopes confirmou que, assim como Cabral, também mantinha relação de amizade com o Pisciani e chegou a comprar cabeças de gado do deputado, pagando entre R$500 e R$600 mil sem nota. À tarde foi a vez dos 3 deputados do MDB, Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, prestarem esclarecimentos ao desembargador Abel Gomes, relator do processo. Os 3 deputados são acusados de favorecerem os empresários de ônibus nas votações da Assembleia Legislativa do Rio. O caso ficou conhecido como Caixinha da FETranspor e, segundo o Ministério Público Federal, é um dos mais antigos esquemas de corrupção do Estado. Eles foram presos em novembro do ano passado na Operação Cadeia Velha, um desdobramento da Lava Jato no Estado. No total, os 3 tiveram R$270 milhões bloqueados pela Justiça. Todos negaram as acusações. Durante o depoimento de hoje, Pisciani, que está em prisão domiciliar, criticou o atual governador Luiz Fernando Pezão, que, segundo ele, foi quem quebrou o Estado. Lopes, em depoimento à Justiça Federal da primeira instância, já disse ter ido à casa de Pisciani para acertar mesadas de R$70 mil pagas pela FETranspor. Bem, agora o destaque internacional. Já foram salvos por mergulhadores 8 dos 12 adolescentes presos numa caverna na Tailândia. 4 garotos e um adulto ainda esperam resgate. Todos os resgatados foram levados para o hospital a cerca de 70 quilômetros da caverna. Ontem, 4 garotos foram salvos pelos mergulhadores antes das buscas serem interrompidas para a reposição de oxigênio dos equipamentos e descanso do grupo de resgate. Os 8 meninos passam bem, mas não há detalhes do estado de saúde deles. A identidade dos resgatados também não foi divulgada. Os 12 jovens, entre 11 e 16 anos, e o treinador de 25, fazem parte de um time de futebol e ficaram presos depois de uma forte tempestade que inundou a caverna. Outra etapa do resgate deve recomeçar amanhã. De acordo com as equipes, embora as condições climáticas sejam favoráveis, há temor de nova chuva forte. E mais de 100 pessoas morreram por causa das chuvas torrenciais que atingiram o Japão. O número de vítimas da tempestade já é o maior desde o furacão que atingiu o Japão em 2004. Segundo o governo japonês, ainda são ao menos 68 desaparecidos, a maioria deles em Hiroshima. Mais de 2.000 pessoas foram resgatadas. Diversos alertas de deslizamento e ordens de retirada já foram emitidas nas províncias. De acordo com as autoridades, a melhora das condições do clima tem ajudado nas buscas, mas o número de mortos deve aumentar. 12.000 pessoas foram atingidas pelo corte de energia elétrica, inclusive os hospitais. Voltando aqui para o Brasil, a Advocacia Geral da União informou hoje que o governo federal assinou um acordo de leniência com a construtora Odebrecht no valor de R$2 bilhões e 700 milhões. Os termos do acordo permanecem sob sigilo, mas o valor deverá ser parcelado em 22 anos.
Este montante será descontado dos 3 bilhões e 800 milhões de reais que a Odebrecht já havia se comprometido a pagar quando fechou o acordo de leniência com o Ministério Público Federal do Paraná em dezembro de 2016. Esses acordos se referem ao envolvimento da Odebrecht na Operação Lava Jato por ter participado do esquema de propina em contratos da Petrobras. O Palácio do Planalto anunciou hoje Caio Luiz de Almeida de Mello para o Ministério do Trabalho. O desembargador aposentado chefiará a pasta no lugar de Eliseu Padilha, que assumiu de maneira interina na semana passada. A posse dele está marcada para amanhã, às 3 da tarde. O ex-ministro Elton Iomura pediu demissão após a Operação Registro Espúrio da Polícia Federal, que o apontou como suspeito de integrar um esquema de corrupção no Ministério que concedia registros sindicais mediante propina. Como já é tradição, a cidade de São Paulo recebeu hoje a edição número 72 da Prova Ciclística Internacional 9 de Julho, idealizada e coordenada aqui pela Fundação Casper Libero. Ciclistas de todos os cantos do Brasil e também do exterior fizeram uma grande prova pelas principais ruas e avenidas de São Paulo, hoje, feriado da Revolução de 32. Uma prova que é sinônimo de democracia, com ciclista de todo tipo, dos mais variados estilos. André Almeida dos Santos, que vinha batendo na trave na 9 de julho, foi o mais rápido entre os homens aspirantes. Entre as mulheres, vitória de uma alemã, corredora de São Silvestre e agora campeã da 9 de julho. Nas elites, os ciclistas voaram baixo pelas ruas de São Paulo. Na feminina, chegada apertada e vitória de uma velha conhecida da prova, Luciene Ferreira da Silva, terceira colocada no ano passado, volta ao lugar mais alto do pódio pela 4ª vez. Tetracampeonato da 9 de julho. Entre os homens da elite, outro velho conhecido, o argentino Francisco Ramon Chamorro, após 93,48 quilômetros, cruzou a linha de chegada na frente e garantiu o tricampeonato na 9 de julho. Choro de emoção de quem, fora das pistas e ruas, passa por um momento difícil. Ontem eu recebi uma notícia às 6 horas da tarde que meu melhor amigo de infância, família, irmão, primo, é tudo. E o filho dele, com 5 anos, teve um acidente e estão os dois em coma. E para mim isso me arrasou praticamente ontem. Superação em todos os níveis. E mais um 9 de julho memorável para o ciclismo e para o esporte brasileiro. E agora a Copa do Mundo. Será conhecido amanhã o primeiro finalista do torneio. França e Bélgica se enfrentam na Arena Zenit, em São Petersburgo, às 3 horas da tarde. Horário aqui de Brasília. Mbappé é a maior esperança francesa e do lado belga, um francês vencedor é um dos trunfos para chegar a primeira vez numa final de Copa do Mundo. Depois da merecida folga pós-vitória diante do Brasil, a Bélgica retomou os trabalhos de olho na França, adversária de amanhã, pela semifinal da Copa da Rússia. Mais cascudos, graças ao bom jogo coletivo que parou Neymar e companhia, os belgas agora já pensam em como bloquear as ações do jovem Mbappé. O atacante de apenas 19 aninhos vem sendo considerado um dos melhores jogadores do Mundial até aqui, e a Bélgica sabe que um triunfo na partida desta terça-feira passa muito por uma marcação eficiente em cima do camisa 10 francês. Ele é muito perigoso, tem muitas qualidades e é extremamente perigoso. Fazer o que ele vem fazendo nessa idade é algo que eu nunca vi, exceto por Messi, disse o meia Chadli. No lado francês, o centroavante Olivier Giroud não deixou para lá o fato do ídolo Thierry Henry fazer parte da comissão técnica belga. Henry é o maior artilheiro da história da seleção francesa com 51 gols e fez parte da geração que venceu a Copa de 98 em casa. Existe um respeito mútuo bastante grande entre nós. Ele trabalha como assistente técnico na Bélgica e não vejo nenhum tipo de problema quanto a isso. O meu trabalho é representar bem a seleção francesa, jogar tudo que eu sei e tentar ganhar essa semi. É claro que eu ficaria orgulhoso em mostrar ao Henry que ele escolheu o lado errado nesse confronto, brincou Giroud. E ainda tem brasileiro lá na Rússia, viu, Luciana? Sim. Sandro Meirahit continua entre os árbitros cotados a
a apitar a final da Copa do Mundo. Isso mesmo, brasileiros, né? Olha, após mais um corte, hoje a FIFA divulgou uma lista com os 12 nomes habilitados a atuar no torneio. Wilton Pereira Sampaio também está cotado, mas para a função de árbitro de vídeo. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você e assista agora ao programa Todo Seu com o Rony Fon. Até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, Maria Lídia entrevista o pré-candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, em Hora do Voto. Assista agora. Todo Seu.